Boa noite, galera. Estamos no ar. Eu, Diogo Coimbra, aqui de novo, vivo aqui, né, enchendo o saco de vocês com jogos, com lives de vários temas diferentes, lá do podcast Trocando de Assunto. E a gente, nessa semana do Dia Nacional do Podcast, a gente está com várias lives, com vários temas diferentes, com convidados especiais. E o convidado de hoje é uma pessoa super especial, porque, cara, eu até falei com ele, eu tô um pouco nervoso, porque há 10 anos atrás, quando eu comecei a escutar podcast, eu escutava esse cara. Ele tá aí, hoje ele influenciou tanta gente, ele me influenciou tanta gente nessa podosfera, não tem nem palavras para descrever esse cara, que é o grande Carlos Voltor. Tudo bem, Valeu aí Carlos? pelo convite, valeu. Pô, tudo certo. Valeu aí pela participação. Vamos falar de podcast, né? Que agora podcast virou moda. É o ano do podcast, todo ano é o ano do podcast, né? É. Mas esse ano realmente, ano passado e esse ano estão sendo realmente, tipo, virou mainstream. Virou Virou mainstream. mainstream, né, cara? É Você, incrível. a partir do momento que você botou grandes empresas fazendo podcasts com frequência, virou. Agora todo mundo quer jogar. Ah, é. Não, com certeza. Onde o dinheiro tá, rapaz, o negócio funciona, o negócio vai pra frente. Só um recadinho rápido antes da gente começar esse papo. É o recadinho do nosso apoiador, o Orelo Áudio. O Orelo é a primeira plataforma que remunera os podcasts. É 100% brasileira e remunera por stream. Estamos com um cupom de desconto para assinatura premium da plataforma por um mês. Então, esse cupom dá direito ao plano mensal do app, para os ouvintes curtirem todos os conteúdos sem propaganda. A partir do segundo mês vai ser cobrado R$ 6,90 para continuar aproveitando todo o conteúdo. Então, se você quiser dar uma olhada, vai lá na Aurelo Áudio e coloca o cupom Aurelo @Podcasts Unidos. E pode conhecer também mais sobre a Aurelo Áudio nas todas as redes sociais, @aurelo.audio. É isso aí, galera. Então, Carlos, você já falou aí de podcast, cara, e eu falei que você é um cara que influenciou toda uma geração de não só de podcasters, como de ouvintes de podcast. Você já parou pra pensar assim, caraca, no impacto que você tem em realmente uma geração, porque tem mais de 10 anos que você faz isso, né? Eu comecei junto com o Jovem Nerd, né? Eu tava com eles ali desde o primeiro podcast que eles fizeram, né? O primeiro do episódio do Nerd Connection. Foi em 2006. Né? A gente tá aí a. Nem era Nerdcast, né? Ainda nem era Nerdcast. Nerdcast eu acho que foi no terceiro ou quarto episódio. Eu nem lembro em qual episódio foi, mas começou como Nerd Connection. Então são 14 anos. 14 anos que a gente tá fazendo podcast. Fazendo, entre aspas, eu tô participando com eles, que eles é que fazem tudo. Uhum. Mas nesse mundo de podcasts eu tô já meio que há 14 anos. Então é bastante tempo. Sim. Ainda tava se começando a ter podcast tempo no Brasil, né? Ainda tinha pouquíssimos lugares. Não eram nem editados, era quase programas de rádio mesmo. Se você for pegar os primeiros podcasts, o início do podcast no mundo, era basicamente rádio. Então, as pessoas se gravavam, mas não tinham uma edição. Né? Era direto. Uhum. Como é que era gravar naquela época? Como é que vocês gravavam naquela época? As aparelhagens? Era presencial? Era à Era distância? tudo. Não, era tudo à distância. Sempre foi à distância. A gente sempre gravava por Skype. Inicialmente era o Skype que a gente usava, porque ainda era uma ferramenta que funcionava. Ainda era uma ferramenta boa. E eu lembro que era um programa. Eu lembro que o primeiro programa a gente gravou num programa gratuito que tinha os primeiros programas. E eu lembro agora, eu não lembro qual foi o programa que ele comprou. Que o Alexandre comprou depois para começar a ficar um pouco mais sério o negócio. Mas inicialmente era um programa gratuito. Eu tinha. O headset era headset de lojas americanas. Era tipo um headset de R$20. Então não era nenhum áudio maravilhoso, não era nada excepcional. E a gente foi testar, né? Os primeiros foram grandes testes que a gente fez. E a parada funcionou, ficou legal, ficou maneiro, a gente gostou. Tinha seus probleminhas ali naquele começo de áudio, das pessoas que estavam participando. Mas a parada engrenou e foi embora. Foi muito bom. Naquele início foi muito bom. Maneiro. E hoje em dia você tem o Clube dos Canoles também, que você participa, né? Você participa e é dono do podcast. Digamos assim.
Eu sou junto com a Tatiana Trindade, a gente meio que, tipo, a gente já faz várias coisas juntos, trabalhos, e aí a gente, porra, vamos fazer alguma coisa legal, que a gente fala sobre cinema, ela tem um canal dela também de cinema, e a gente pensou, vamos fazer um podcast. Eu já devia estar fazendo um podcast há muitos anos, mas nunca parei pra fazer, até porque, sei lá, vida, né, entra no caminho. Aí eu falei, cara, vamos. Ela veio com a ideia, ficamos pensando em nome, e aí a gente pensou, vamos fazer um podcast que inicialmente a gente estava planejando dele ser semanal, porque a gente ia falar sobre os lançamentos da semana, tanto de cinema quanto de TV, de streaming. Só que aí veio a pandemia, os lançamentos cessaram, e aí a gente passou, vamos fazer então mensal para começar, o que também foi uma boa coisa, porque ninguém tava com muita cabeça, ninguém tá muito bem nesse período ainda, né? Então a gente foi e mandou uma vez por mês, falando sobre os lançamentos de streaming. Né? Então aí a gente tá, acho que no terceiro episódio, vai pro quarto episódio. Né? A gente vai fazer o quarto episódio ainda. Então tá começando, tá no iniciozinho. É uma coisa que a gente faz porque a gente gosta. Né? Sem muitas expectativas. Mas tá lá e a gente vai continuar fazendo, pelo menos enquanto a gente conseguir. O mais importante é fazer porque gosta, né? Exatamente. Nosso maior problema continua sendo o meu problema também quando eu tava com o meu canal, que era edição. Sim. Eu adoro editar vídeo, só que eu tenho problemas sérios para me editar. E áudio é uma coisa que eu tenho certas dificuldades para editar, mas a gente tá quebrando a cabeça, mas tá fazendo. A gente perde aí uns 2 dias aí para conseguir editar o material que a gente faz. Seu canal, o Voltorama, né, no YouTube. O canal Voltorama no YouTube, que tá até parado no momento. Tá parado um tempo, Aí eu né? meio que eu me dediquei agora esse ano ao Twitch. Eu tenho feito mais coisa na Twitch mesmo, né? Também também Voltorama aqui na Twitch. Aí eu tenho tentado jogar. É que eu tô meio complicado, a vida não tá sendo muito legal com ninguém nesse período agora de pandemia, né? Mas a gente tenta fazer o que dá. A pandemia tá afetando todo mundo, não tem jeito, gente. Ficar 100% são nesse momento é praticamente impossível. Mas agora você com o Clube dos Canoles e você, o Carlos, voltou lá do início do Nerd Connection ainda. O que tem de diferente no podcast nesses dois momentos pra você? Eu acho que aquela época era mais uma aventura. Era muito mais uma aventura e muito mais desbravando uma área que a gente não conhecia, não sabia como funcionava, a gente não entendia o que era direito aquilo, a gente estava descobrindo como é que se conquista um público daquele tipo de formato, né? Porque até poucos anos atrás a maioria das pessoas não sabia nem o que era podcast. Né? Você tinha aí que era muito nicho, muito nicho. E como fazer essas pessoas gostarem disso, ou conhecerem isso, ou se importarem em pegar e ouvir 40 minutos, 1 hora de áudio direto, sem parar, ou mesmo parando. E aí, tipo, a gente acabou achando aquele formato que era do bate-papo, mesa de bar, e funcionou. Que foi tipo, caramba, o Jovem Nerd ele já tinha ali uma galerinha, já era um site conhecido, mas realmente o que fez eles crescerem, o que fez crescer muito e ser conhecido foi o Nerdcast. O que espalhou o Jovem Nerd foi o Nerdcast. E exatamente, eu acho que uma das principais razões era porque a gente estava desbravando um terreno que não era explorado ainda. Agora a gente já está entrando numa área que não tem mais terreno vazio, né? Não tem mais novidade. Eu acho que todo mundo já conhece o que é um podcast. Né? Você tem aí a Globo fazendo 10, 20 podcasts baseados em sua programação. Então, a HBO lança um podcast toda semana pós o programa que ele lança dentro da plataforma da HBO. Olha então, só. tipo, você tem aí que podcasts já se tornaram mainstream, então já está sendo praticamente quase todos os nichos explorados. Então é você fazer o seu, tentar fazer o seu melhor e tentar achar algum diferencial. Não é uma coisa fácil de se fazer. Né? Você está indo navegando e o mar que já está sendo totalmente explorado. Né? Mas você tem que fazer isso. Acho que é por gosto. Sim.
E você vendo essas diferenças, assim, dos podcasts de antes e hoje, assim, você que desbravou esse meio, né, e agora está voltando, como eu falei, do Clube dos Canores, o que você acha que mudou nos podcasts e se você acha que melhorou os podcasts, se eles melhoraram, se saturou, se hoje a variedade, ela de certa forma é boa ou é ruim? O que você acha desse mundo agora, da podosfera em geral? Eu acho que a variedade eu acho que é boa, porque ela vai atingir mais pessoas com os gostos diferentes. Então você ter podcasts falando sobre tudo, desde culinária, tipo, a navegação, a Uhum, turismo, de tudo hoje você acha um podcast. Né? Você quer alguma coisa, você vai acabar achando um podcast. É quase como procurar tutorial no YouTube. Né? Você vai achar alguém falando sobre aquele assunto que você está querendo em algum podcast. Diferença principal, eu acho que hoje está um pouco mais fácil, talvez, das pessoas terem acesso ao podcast. Né? Porque antigamente você tinha que hospedar em algum lugar. Eu acho que o acesso ao podcast ficou mais fácil. Hoje você uhum. tem numa plataforma tipo Spotify. Né? Você vai lá para ouvir música e pode pegar um podcast para ouvir. Eu acho que o acesso ao podcast está bem mais fácil, ficou bem mais amplo. Ferramentas tipo Anchor facilitam você a publicar o seu podcast. Então você Uhum. tira aí uma dificuldade de você ter que fazer o seu podcast, onde é que eu vou colocar, ou como eu vou colocar. Então, ele já meio que te dá uma coisa muito rápida, fácil de você interagir, e já espalha para todos os agregadores de podcasts que tem. Né? Eu Uhum. acho que, basicamente, essa é a diferença. Porque eu acho que na parte de como o programa funciona, eu acho que não mudou muito. Eu acho que pode ter sido melhorado edições, a parte da edição, mas a fórmula, ou como se faz um podcast, eu acho que ela continua exatamente a mesma coisa. Eu acho que você tem aí tecnologias que facilitaram ou que melhoraram a qualidade de áudio, melhoraram a qualidade de edição, mas no que diz respeito ao que o podcast apresenta, não mudou muita coisa. Sim. Tem uma pergunta aqui do pessoal do chat, mandou se você acha que o universo do podcast seria um novo rádio, se futuramente ouviremos somente podcasts do que programas de rádio como hoje. É difícil dizer que o rádio vai morrer, né? Porque eu acho que a maneira que o rádio transmite ainda é muito mais acessível. Né? Você só precisa ter um pequeno aparelhinho que não precisa estar conectado em nada, que receba uma Uhum, antena para receber aquele sinal. Então, eu acho que o rádio não morre. Mas o podcast, eu acho que ele sempre foi um a mais ao rádio. Né? Ele sempre foi um tipo de rádio. Né? Não existe muito live de podcast, né? Quase ninguém. Eu acho que. Não sei se alguém já fez ou se fazem. Mas eu acho que ninguém faz hoje em uma dia estão live fazendo. Estão de fazendo, tem até o podcast, né? Flow aí, né. Fez uma live de podcast. Porque o rádio seria isso, né? O rádio é um podcast ao vivo. Se você for pensar, Uhum, a maioria dos programas em rádio são feitos ao vivo, né? Eles não são pré-gravados e apresentados. Uma coisa que o podcast pode adentrar é exatamente isso, ele ser esse programa, criar esse programa ao vivo para as pessoas ouvirem nos horários específicos. Que o rádio uhum, ainda povoa o carro das pessoas, aqueles programas matinais, os programas diferenciados de jornalismo. Tem pessoas que gostam ainda de assistir o rádio. E também a galera assiste rádio pela internet, ouve rádio, né, pela internet. Você tem aí a CBN tá na internet, Globo FM tá na internet. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, só que você acessa de formas diferentes. Eu acho que não vai suplementar, eu acho que o podcast é como o rádio, mas o rádio tá aí também. Eu acho que o que vai talvez morrer seriam as grandes estações de rádio, porque eu acho que o dinheiro vai diminuir, ou vai uhum. fluir para outros caminhos também. Né? Porque rádio vive também de propaganda. Se você não tiver propaganda, Sim. você não tem como manter uma infraestrutura. E o rádio precisa de uma certa infraestrutura, principalmente as grandes rádios, né? Para transmitir para o Brasil inteiro. Sobretudo você precisa de grandes antenas. Rádios menores talvez sobrevivam melhor, porque o custo de Uhum, operação delas é menor. Mas aí uhum. também é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser no futuro, como é que isso vai É. acontecer. Você mesmo já começou falando, no início dessa live que, né, a gente onde estava o dinheiro, né, ou agora tem grandes empresas envolvidas no podcast, então a coisa funciona de uma forma mais acelerada, né. Então se isso sair da rádio será Exato. um problema, né.
Eu acho interessante Exato. também essa pergunta, porque sempre quando a gente vê uma distopia, alguma coisa assim, a rádio continua, né? Porque, teoricamente, né, falando tecnicamente, é muito mais fácil você enviar e receber sinais de rádio do que internet, do que Exatamente. Por isso, televisão, né? por isso que eu falo, o rádio dificilmente vai morrer, porque o rádio é exatamente, um equipamentozinho pequeno, um rádio de ondas curtas, você já pode transmitir uma rádio. Uhum. Uma pequena antena no topo da tua casa, tu pode transmitir uma rádio. Não é uma rádio que vai chegar no Brasil inteiro, mas vai atingir teu bairro, pode ter um sinal que possa atingir tua cidade, um município. Então tem tipo, a rádio, ela é um caminho mais fácil para você atingir a casa das pessoas. O podcast, a princípio, ele ainda precisa de internet. Então, enquanto você Uhum. precisar de internet, se você não tiver internet, você não vai acessar. E vai ter É. lugares que você vai acessar isso melhor, pior, e se cortar a internet, você não pode mais transmitir. Rádio não tem como cortar o sinal, a não ser que você bote um bloqueador de sinal de rádio e aí bloqueia todo mundo. A princípio, o rádio vai fluir à vontade. Então, numa distopia, vai ser isso: o rádio vai continuar funcionando. É. Nesse Brasilzão também, você chegar em todos os lugares, a rádio é muito mais fácil do que a internet, né? Por Outras isso a TV perguntas também não aqui. morreu, Oi. né? Aham, verdade, verdade. Outras perguntas aqui do chat. Eles estão perguntando o que você acha do formato de entrevista ao vivo que ultimamente tem estourado, né? Se você acha que daqui a um tempo vai saturar. Eu acho que, tipo, depende do interesse, do interesse das pessoas e do interesse de quão interessante é a pessoa que está sendo entrevistada. Né? A gente tem aí programas de auditório que fazem exatamente isso, de entrevista, há 50 anos, 60 anos. Uhum. Eu acho que morrer não vai. A gente perdeu aqui o Jô Soares, né? Que ele parou de fazer o programa dele de entrevistas, mas passou para outra pessoa. Eu nem sei, eu acho que Sim. era o. Quem é que tava fazendo o Teve o programa de entrevistas? Adnei e o Bial Tinha o também, né? O Adnet, o Adnei, Bial, é, tem a meio que Tatá, ocupando o lugar. Tem a Tatá. também faz. Então você ainda tem vários programas de entrevistas, pelo menos na televisão. Eu acho que migrar isso pra mídia de rádio, ou podcast. Rádio faz isso, tipo, entrevistar pessoas, Uhum. lançamentos. Então, podcast fazer isso, não vejo nenhuma diferença. Lá no Nerdcast mesmo já foram várias pessoas entrevistadas. De dubladores, atores, personalidades. E a coisa funciona. Eu acho que não vai Uhum. saturar porque é aquilo, vai depender sempre do interesse. A não ser que as pessoas não estejam mais interessadas em saber mais sobre a vida de outras pessoas, a gente vai continuar tendo entrevistas. Sim. Mais uma pergunta aqui do chat. Eles estão perguntando no sentido da propaganda se você acha que podcasts pequenos eles tendem a viver mais tempo porque eles são como um hobby, né? Do que os podcasts onde que a pessoa usa como ganha-pão mesmo. Eu vejo isso até acho que como canal de YouTube, como qualquer coisa que você vai fazer hoje em dia pra internet, se você começar pensando em ganhar dinheiro com aquilo, vai ser mais complicado. Porque eu acho Uhum. que a pressão que você vai colocar sobre aquilo vai ser maior. A não ser que você já venha com um grande investimento para preparar um material maneiro, ter uma equipe por trás de você, ter uma coisa que torne aquilo ali funcional desde o início, você tem que encarar aquilo como um hobby e ir fluindo. E ir com a tua capacidade de produzir, né, o quanto você pode ou consegue produzir e o quanto as pessoas vão se interessando. E você ouvir as pessoas que estão ouvindo o teu programa e tentando se ajustar para ver o que você está fazendo certo e errado. Uhum. Porque eu acho que você entrar de cabeça querendo ser grande, você tem que já ter um investimento e mesmo assim é um risco. Porque internet é muito complicado. Você pode funcionar como pode não funcionar. Sim. Pode dar certo muito, você pode entrar sem investimento nenhum, cair dentro de um nicho, dar certo, e aí todo mundo vai te conhecer, ou então você vir com muito investimento, e aí naquele começo as pessoas vão te ouvir, mas aí o teu programa não é tão interessante, as pessoas começam a sair e você perde aquilo. Uhum. Tem um podcast agora de um amigo meu, que ele começou despretensiosamente, e ele tá trabalhando na Globo, até na área de podcasts da Globo, e ele fez que é o This is Brasil, Uhum. que é o Nicolas Queiroz, e tipo, o programa dele começou pequenininho ali, ele só fazendo
como um hobby, como, pô, vamos fazer que é legal, vai divertido. E a parada bombou e começou a crescer. E já foi capa do Spotify, já, tipo, ele já tá com um podcast razoavelmente grande. E isso tem, sei lá, ele começou, não tem nem um ano. Tem 6 meses, 6 a 8 meses. Uhum. Então acho que depende. É complicado dizer o que dá certo e o que dá errado. Mas pensar como eu tô fazendo isso para ganhar dinheiro, eu acho que sempre dificulta mais. Sim. Você tem que encarar como uma coisa séria, mas não botar todos os seus ovos naquela cesta. Você não pode dizer que aquilo Uhum. ali vai ser meu ganha-pão agora. Quem Sim, sabe no sim. futuro aquilo se torne. Mas Uhum. nesse começo, dificilmente vai ser. Sim. Isso até me lembra de uma entrevista sua que você falou sobre um canal que você tinha de contos de terror. Sim. E sim, como é que era o nome do canal? Era A Hora do Grito. A Hora do Grito. Você sempre teve essa conexão com o cinema, né, e com o terror também, né. Você chegou a fazer cinema, né. Você é formado em cinema. Sim, foi minha segunda faculdade, na verdade. Minha primeira faculdade foi marketing, Hum. lá no passado. E aí eu acabei trabalhando na área por mais de 10 anos. Só que eu sempre tive paixão por cinema. Eu queria ter feito cinema na minha primeira faculdade, só que financeiramente não era viável. E eu sempre amei cinema desde criança, desde que era, tipo, tinha 8 anos de idade e vivia dentro de uma locadora de vídeo, né? Eu via uma média de 3 filmes por dia. Caramba. Né? Porque eu saía do colégio, ia pro trabalho da minha mãe, e o trabalho da minha mãe era do lado de uma locadora, e eu passava o dia inteiro na locadora vendo filme. Né? Os caras botavam o Uhum. filme pra passar na televisão e eu ficava assistindo. E, cara, a paixão por cinema sempre durou. Eu comecei a escrever crítica pra cinema na época pro Almanac Virtual do Marabad no início dos anos 2000. Eu cheguei a trabalhar fazer pequenos trabalhos na época de edição para um diretor de cinema que estava fazendo um projeto pessoal dele. Eu cheguei a editar, trabalhar com edição mesmo nesse período, pouca coisa. E depois de um tempo, sempre trabalhando com a coisa lá também do Jovem Nerd, sempre falando sobre cinema. Então eu Uhum. sempre gostei disso, sempre entrei nesse mundo. E aí foi em 2007 que eu fui para a faculdade de cinema. Eu acabei Uhum. entrando na faculdade de cinema em 2007 para 2008. Eu ainda trabalhava na área de marketing na época, só fui sair em 2010. E aí fiz a faculdade, comecei a trabalhar, o que foi bem complicado, porque eu era gerente de marketing de uma grande empresa e fui passar a ser produtor de conteúdo independente. Uhum. Então, foi um período assim mais complicado, porque até você entrar nessa área e começar realmente a ganhar algum dinheiro que faça para custear a sua vida era complicado. Então, Sim. foram ali uns 2, 3 anos bem apertados, até eu começar a seguir melhor. E hoje eu trabalho com isso, não tô rico, não faço tanto dinheiro quanto eu fazia na área de marketing, mas eu tô feliz com esse tipo de Uhum. trabalho. Então, é basicamente esse caminho. E aí a Hora do Grito foi uma coisa que a gente criou no final de faculdade. Né? A gente era um grupo de amigos da faculdade, a gente terminou a faculdade e, pô, vamos construir, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer projetos. E aí todo mundo gostava de terror. E uma das ideias que a gente teve foi essa, né? A gente criou esse canal para fazer curtas de terror. Uhum. Mas aí entrou exatamente o problema que era o propósito do canal. Né? Tipo, para mim aquilo ali era um propósito pra gente crescer, pra gente melhorar a nossa técnica, pra gente aprender a fazer, pra gente usar aquilo ali como a nossa escola, como projeto escola nosso. E tinha outras pessoas que estavam ali para ganhar dinheiro com aquilo. Uhum. Então se perdeu coisa na qualidade para se criar na produção, para se fazer mais, o custo começou a crescer, porque era tudo bancado pelo nosso bolso. Né? Começou a ficar mais caro, porque falavam que a produção é o que faz vender, eu falava que o roteiro é o que faz vender, e aí meio que a gente bateu de frente, e aí depois de um certo momento eu saí do projeto, mas hoje eu tenho lá o canal, ele tá no meu nome, ele paradinho, guardadinho, né? Estão lá os vídeos que a gente fez, eu não gosto da maioria deles,
tem ideias boas, mas que a gente não conseguiu transpor elas pro vídeo da forma que a gente gostaria ou da forma ideal, exatamente porque se cortava a história para se favorecer produção, né? Então ficou uma coisa que é legal, mas não ficou bom como eu gostaria que ficasse. Uhum. Um dos filmes de terror que você gosta muito é um dos meus favoritos também, cara. Evil Dead. O primeirão lá. Sam Pô, Raimi. Evil Dead é maravilhoso. Sam Nossa Raimi é senhora. sensacional. Muito bom. Sensacional. E eu Desde adoro o primeiro, que o primeiro é sério, apesar de ser mais tosco que os outros, né? Porque é sem Aham. dinheiro, mas eu gosto pra caramba. E depois o Evil Dead 2, que aí já é com dinheiro, e aí ele já entendeu que vai pra galhofa, é mais zoado. É muito bom, é muito bom. Eu gosto também, eu gosto exatamente tanto do 1 com eles tentando ser sério e com as limitações dele, que deu essa zoada, e o 2 também muito bom, né? Incrível. Até a série também, que saiu depois, eu Não, a curti série é muito. maravilhosa, a série é maravilhosa, adoro a série. O 3 já é mais comédia e a série é sensacional. Eu gosto até do filme novo do Fed Álvares, que Uhum. Eu fez também acho o legal. que é terror mais pesado mesmo. Não é Evil Dead, mas é Evil Dead. Tipo, não é o É, Ash, não é o não Evil tem Dead o de Sam Ash. Raimi, mas é uma versão pesada e de terror mais gore daquilo. Eu acho muito bom. Uhum. Aqui, uma pergunta do chat aqui a respeito de filmes e séries. Eles estão perguntando se existe alguma preocupação em como se falar sobre um filme ou uma série em um podcast. Um exemplo, né? Não falar muito mal, se for muito ruim, ou exagerar nos elogios e criar uma hype enorme. Eu acho que aí vai depender muito do teu comprometimento com o que você quer falar, né? Eu, pelo menos, eu como crítico que eu já fui, que eu já escrevi críticas, eu sempre tento ver alguma coisa boa nos filmes que eu tô assistindo. Eu sempre tento achar alguma coisa que funcione naquele filme. Tipo, seja Uhum, atuação, seja fotografia, seja um roteiro legal, né? Eu não vou falar bem de todos os filmes, mas eu vou dizer, tá, esse filme aqui não é legal, mas, pô, isso aqui tá maneiro, isso aqui foi legal, essa atuação foi muito boa, a ideia da história é muito boa. Eu acho que vai depender de como você gosta de falar também de filmes. E eu acho que, tipo, o quanto você pode querer comprometer ou não o que você quer falar. Né? Se você tá vendendo a sua ideia, se alguém tá pagando você para falar bem daquele filme. Eu nunca tive ninguém que me pagasse para falar de filme nenhum. uhum, Mas, tipo, para falar bem de um filme, para falar sobre. Ah, eu gostei desse filme, vamos assisti-lo. Não, se eu falar que o filme é legal é porque eu achei o filme legal. Se eu falar que o filme é uma merda é porque eu achei. Eu tenho agora, por exemplo, o filme que eu mais odiei na minha vida, eu assisti tem uns 2 anos. Que foi um filme da Netflix de terror. Né, que ele se tornou o pior filme da minha vida. pode Foram, falar o tipo. nome? Eu posso até falar o nome, mas não assistam. Por favor, não quero que ninguém assista esse filme. Principalmente não assistam na Netflix. Não assistam na Uhum. Netflix para não dar pano pra Netflix dizer, olha, pessoas assistiram, vamos fazer uma continuação. Porque o filme termina em aberto, dando a possibilidade de uma continuação. É o filme Vende-se Essa Casa. É um dos piores filmes da minha vida. Foram 1h40 jogadas no lixo. Porque o filme é um filme de cenas desconexas que não fazem sentido nenhum. Né? Nunca vi, mas já anotei aqui pra não assistir, então. Então, cara, eu acho que depende do como você quer falar dos filmes, do como você quer apresentar a sua opinião. Eu acho que hoje se ganha. Muitas pessoas hoje falam mal de tudo porque falar mal de tudo dá ibope. Eu acho que tem muita gente que fala mal porque, não, vou falar mal porque é bom falar mal. Uhum. Eu já, É. eu já sou quase que o oposto disso. Eu falo bem porque eu sempre tento achar alguma coisa boa naquele filme, a não ser que realmente não tenha. Como, por exemplo, Vende-se Essa Casa, que pra mim é um dos piores filmes da minha vida. De novo, não assistam. É um filme que, é um filme que eu realmente não tenho como ver. Não tenho como dizer, achar nada bom nele. Uhum. É um filme que eu realmente eu acho horrível. Uhum. Não sei se eu respondi a pergunta, deixa eu ver. Não, acho que sim, acho que sim. Eu tava falando, né, dessa essa conexão sua com o terror. Você acha que o terror está se reinventando hoje em dia? Porque a gente falou lá do Evil Dead, né, que foi, de certa forma, ele foi inovador naquela época, né?
Sim, a gente vem acompanhando o terror ao longo do tempo, tem vários pontos onde que ele tava ali bem estruturado, naquela época lá dos slasher, ele era bem estruturado em sentidos de ele ter um mercado ali Sim. específico, né? E hoje em dia a gente tá tendo uma mudança no terror, né? A gente tem Nós, tem Com o Homem Corra, o Invisível, Corra, Hereditário. Hereditário, Midsommar, o Farol, não sei se eu posso incluir terror, o Farol. Ele é quase um terror, ele é uma jornada psicológica ali que pode ser aterrorizante. Uhum. Né? O que Uma você coisa mais acha pegada desse terror Edgar Allan atual? Poe, talvez. Então, É. olha, eu acho que o terror, ele continua sendo mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que ele tá atingindo pontos diferentes com suas histórias. Por exemplo, Uhum. terrores de hoje em dia diferentes, eles fazem mais sucesso, ou são mais reconhecidos, ou são mais debatidos, exatamente porque eles são diferentes do que é mais comum. Como, por exemplo, o próprio Uhum. Hereditário, como A Bruxa, como o Corra e o Us, do Jordan Peele. São filmes diferentes do que a gente está acostumado no terror. Né? Sim. Mas a sensação da história, do que eles estão transformando ali, é a mesma. Só o modo como eles estão abordando aquilo é diferente. Né? O Midsommar é basicamente um filme de terror de seita, tipo um Sim. Wicker Man da vida, só Eu que acho ambientado. parecidíssimo com o Wicker Man. Exatamente. Só que ambientado num dia maravilhoso na Noruega, na Escandinávia ali, e com pessoas felizes. Né? É. Porque você termina aquele filme feliz com a protagonista. Porque ela era sacaneada. Era, tipo, pega, por exemplo, a Uhum. ideia do namorado dela, né? O namorado dela tá o tempo inteiro meio que querendo deixá-la de lado. Ele, não vou terminar com ela. Sim. Puxa, a família dela morreu, não posso terminar com ela. Que droga. Então, tipo, você tem uma relação ali que não é legal. Ela tá num sofrimento e ela ali encontrou uma família. Né? Uhum. Ela encontrou uma família. E aí a gente pega, qual é o terror do Midsommar? Do início, né? Qual é a primeira situação de terror? Que é quando aqueles velhos, porque já passaram da idade, se jogam pro sacrifício. Sim. Aquilo ali é uma tradição. Né? Aquilo ali é uma tradição. Não é uma tradição legal? Não. Não necessariamente é uma tradição legal. Mas, sei lá, circuncisar um bebê pode não ser considerado legal por muitas pessoas. É verdade. Né? Você pegar seus idosos e botar eles num asilo e largar eles sem nunca visitar também pode não ser legal para algumas pessoas. Né? Então, Uhum. tipo, são tradições, coisas que acontecem em sociedade que naquela sociedade é normal, mas para nossa visão de sociedade é completamente errada. Então, é um terror diferente, é um terror cultural, talvez. Né? Uhum. E aí, claro, depois vem a parte do vamos matar todo mundo, botar lá e incendiar, que aí já é uma parte de terror um pouco mais fora do social. Mas Uhum. é um terror diferenciado, né? É um terror diferenciado. Você pega, por exemplo, Uhum. teve um período aí de terror francês, né? Que foi o auge do terrores extremos franceses, que você tem o Martyrs, você tem Frontier, você tem aí outros filmes que Uhum. são filmes mais pesados, tanto no gore quanto no psicológico, né? Que fazem você passar mal assistindo, ficar mal assistindo. Uhum. E você tem os terrores clássicos que a gente já lançou há pouco tempo. Você tem aqueles mais pesados e que não fazem muito sentido ser tão pesado, tipo um Serbian Movie, tipo um Centopeia Humana 2. Sim. Mas eu acho que o terror, ele Tô não. muito louco. E aí você tem o terror leve, né? Tipo Annabelle 3. Annabelle 3 é um terror teen. Cara, Annabelle 3 é muito. Eu não sei, eu não consigo entender alguém falando que é um terror, assim. Porque eu não sei, eu não consigo entender. Eu acho tão realmente tão leve, igual você falou. Porque se você pegar a Annabelle 3, eu acho que ninguém morre no filme. Eu acho que nenhum dos personagens morre no filme. Só são ameaças de morte. O Uhum. Annabelle 3, ele tem até momentos, assim, tipo, de jumpscare que foram bem construídos, que são legais, que não são gratuitos. Mas a história é bobinha. É um terror bobinho. Uhum. Já a Annabelle 1 é um terror ruim. Tipo, é um filme que não é fraco, né, na Sim. proposta que ele se dá. E o Annabelle 2 é um terror bom. Né? O legal do Annabelle 2 é que, não sei se todo mundo sabe, ele foi feito pelo Sandberg, que é o cara que fez aquele Lights Out,
que é um curta de terror que ganhou vários prêmios, é sensacional o curta. E ele fez um longa-metragem chamado Lights Out, que é muito bom, e ele foi o diretor de Shazam. Olha só, Né? Então, tipo, maneiro. o James Wan é um que trouxe um terror diferente também. Você pega o Sobrenatural e Invocação do Mal, são filmes muito bons. Né? Os que ele dirigiu, né, da franquia lá deles, os que ele dirigiu são muito bons. E aí você sai dos que ele dirigiu, aí a gente já vai para filmes ruins, tipo Maldição da Chorona, tipo A Freira, que é mais comédia do que terror. Né? A Freira, se tivesse se zoado, como por exemplo um Evil Dead 2 faz, seria um filme muito melhor. A Freira se leva muito a sério. Né? A Freira se leva a sério demais. Mas aí no final do filme tem música de vitória do padre. Quando ele a musiquinha de vitória quando ele ganha da criatura. Né? Então, tipo, ficou uma coisa zoada que quis se levar a sério. Então tem esse tom do terror, você tem o terror trash, que entende que é um terror trash, né? E não tenta se levar a sério. Você pega um Sharknado da vida, isso é um terror trash. Eu amo o Planeta Terror, já assistiu? Pô, Planeta Terror, do Robert Rodrigues. É isso. Nossa, É eu sou apaixonado maravilhoso. por esse filme. Eu gosto Maravilhoso. muito de trash, cara. Isso eu acho maravilhoso. Não, eu cresci vendo filme trash, né? Tipo, eu cresci assistindo Cine Band Trash todo final de semana. Então, cara, o terror pra mim é exatamente, ele nasceu dessa época de infância que eu já vi filme de terror desde criança, né? E eu era a pessoa que organizava as sessões de filme de terror com os amiguinhos do colégio. Né? Ia todo mundo lá pra casa pra gente assistir trilogia Evil Dead, pra gente assistir Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo. Né? A gente via todos esses. Eu vi Exorcista com acho que 9 anos. 9, 10 anos eu tava vendo Caramba. Exorcista. Então, tipo, terror sempre fez parte ali do meu cotidiano. Eu lembro também quando eu era pequeno, eu assisti Exorcista com muita gente. Exorcista eu lembro muito de o chamado, só que o japonês, o Ring, porque foi um Pô, é dos que muito mais bom. me deixou com medo na minha vida, aquele É filme. muito bom. Japonês. O japonês é muito mais aterrorizante. Não que o americano não seja bom. Eu acho que o primeiro americano é bom. É bom. Eu lembro de uma história que foi muito legal desse. A gente viajou, né, com galera, né, grupo de amigos. Eram 13 pessoas numa casa. Dessas 13 tinha eu e mais 2 que já tínhamos visto o filme. E aí a gente meio que esquematizou ali e ligou pra todo mundo no meio do filme, quando a gente tava assistindo lá a sessão que a gente botou pra todo mundo ver. Então, tipo, na Caramba. hora que tocou o telefone no filme, toca o telefone de todo mundo na sala. Na Nossa primeira cena, senhora. após a cena que eles assistem o vídeo inteiro. Né, que a gente assiste o vídeo inteiro no filme. A gente fez isso pra exatamente assustar todo mundo. E foi muito Caramba. maneiro, foi muito divertido. Muito bom. Muito bom. Falando de terror, mandar um abraço aqui pra Monique, que ela tem um podcast só de terror, tá na rede do Podcast Unidos, é o podcast Horrorizadas. Só pra quem está vendo aí e curte isso, dá uma chance lá, dá uma olhada, que é bem legal. Temos algumas perguntas aqui, olha. Por exemplo, tem uma que tá falando que você é um dos caras mais entusiasmados nos RPGs. Piores, ele tá lá, com ótimo background. E aí, como que é esse tipo de conteúdo pra você, Carlos? No caso, o RPG em si, como que é jogar RPG, como que é? Então, de novo, RPG também é uma coisa que tá aí desde a minha infância. Eu comecei a jogar RPG com 10 anos. Né? Na época eu jogava Tagmar, depois fui jogar D&D segunda edição, Advanced Dungeons and Dragons. E aí fui jogando de tudo, desde aí joguei GURPS, joguei basicamente quase todos os RPGs na época que existiam, que a gente tinha acesso, né, de Rollmaster. Hoje eu tô meio que entrando no mundo já tem um tempo, já tem mais de um ano que eu tô nesse mundo do RPG online, do RPG de lives de RPG, né? Eu tô sempre aí, eu comecei fazendo live no canal do Azecos, né? Eu participei lá de 2 campanhas, depois eu tô participando agora de campanhas no canal do Perdidos no Play, né? Tô no canal do Câmara Obscura RPG, que é um canal mais voltado para RPGs de terror, né? Que a gente faz sempre sessões mais voltadas pro terror psicológico. Aí eu tô jogando com eles agora uma sessão de vampiro,
Já fiz Cthulhu. Então eu acho que, cara, RPG faz parte da minha vida. Eu adoro RPG. Sempre que eu posso, eu adquiro algum livro maneiro que eu curta. Tô sempre fazendo coisa com a galera aqui do Brasil da New Order, que eles estão sempre com livros, trazendo livros maneiros pra cá. Então tô fazendo com eles, tô pegando com eles o livro do Alien, que a gente também jogou a aventura do Alien. Olha só. Muita coisa de terror também nos RPGs, né? Pô, tem muita coisa. Eu tenho Cthulhu, Alien, Vampiro, eu tô jogando a 5ª edição, mas eu só tenho a 2ª edição. Eu tenho um livro de RPG. A 2ª é maravilhosa. Eu tenho um livro de RPG chamado Kuro, que é terror japonês futurista. Tipo, é um terror futurista japonês. É cyberpunk de terror no Japão. Então, tipo, e é muito maneiro. Então, RPG pra mim, e eu gosto de aventura, eu gosto de fantasia, futurista, cyberpunk, velho oeste. Eu gosto de tudo. É complicado. Eu tenho sérios problemas com isso, porque eu gosto de basicamente tudo. Então, pra me acompanhar, eu mesmo me acompanhar adquirindo todas essas coisas é complicado. Você falou vampiro, já teve gente feliz ali no chat. Alguém ficou feliz com Pânico, mas você não falou Pânico. O que é isso? É que essa pessoa deve estar querendo puxar sardinha pro Pânico. Você gosta do Pânico, o filme Pânico? O filme Pânico, o primeiro filme eu acho muito bom. Eu acho que, tipo, ele consegue ali dar... Na época, então, que era os anos 90, que a gente tava começando ali... Quando saiu dos anos 80 pros anos 90, o terror começou a ficar mais estranho. Né? A gente teve ali... Qual era os principais filmes do ano? A gente não tinha filme grande de terror, assim, tipo... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eram filmes de terror dos anos 90. Aí eu acho que o Pânico veio pra meio que subverter o gênero terror. Então ele traz ali, ele brinca o tempo inteiro com os clichês de terror, ele brinca com... O tempo inteiro tá falando sobre filmes de terror dentro do filme. Né? Os personagens conhecem o que acontece em filmes de terror. Né? Sim. Não ficou perfeito porque os personagens ainda são idiotas. Eu tava até conversando com os amigos essa semana, que pra mim o que falta em filme de terror, que eu adoraria ver um filme de terror, é um filme de terror em que os personagens principais fossem mega inteligentes. E soubessem, tipo, se virar. Concordo. Tipo, que não tente dar um soco na cara do Jason. Pô, essa é uma das cenas mais incríveis de Jason. Né, tipo, eu quero personagens principais que olhem pra situação e falem, caraca, tá, isso é o que tá acontecendo. Como é que eu vou me virar? E siga caminhos lógicos e inteligentes. Porque é o que mais pega pra mim em muito filme de terror, é as pessoas botarem personagens que simplesmente são idiotas ou burras no sentido do que eu vou fazer agora. Tem um filme que brinca com isso também, que é maravilhoso, que é um dos filmes que eu mais gosto, que é Cabin in the Woods. Que é... Nossa, caraca, que é em português? É muito bom. O Segredo da Cabana. O Segredo da Cabana. O Segredo da Cabana. É muito bom. Nossa senhora. Que ele dá meio que uma explicação do porquê que as pessoas dentro de filmes de terror são idiotas. Cara, é maravilhoso muito bom, isso, é muito bom. Muito bom. Só essa zoada aí já vale a pena pra assistir o filme, cara. Inclusive tem um personagem que saca tudo, né? Ele fala, caraca, olha que... E era maconheiro, né? Ele saca tudo. Exatamente, eles descobrem que a parada não funciona nele porque ele fumava maconha. É muito bom, cara. Incrível. É muito bom, cara. é muito bom. É muito bom. Incrível. Me pediram pra perguntar, olha só, essa daí foi uma pessoa que já gravou com você, o Jonathan, do Créditos Finais. Ele me mandou uma pergunta. Sim. Já gravou vários episódios, né? Tá lá direto. Eu gravei com ele essa semana, eu acho. Semana passada. Não sei que semana a gente tá, mas algum dia próximo. Ele tá querendo perguntar, ele falou assim, poxa, Diogo, você gravou recentemente, a gente gravou um episódio lá no meu podcast, Trocando de Assuntos, sobre o cinema nacional. O tema foi, assim, o nome foi o cinema nacional não é gênero, mas é porque uma cutucada nas pessoas que ficam, assim, diminuindo o cinema nacional. E você, como formado em cinema e produziu curtas, assim, como você enxerga o cinema nacional, o cinema brasileiro? Por que as pessoas ainda têm um certo pé atrás, um certo receio, porque ainda criticam de forma negativa, muitas das vezes de forma preconceituosa, o cinema nacional? O que tá faltando no cinema nacional para emplacar?
Olha, eu acho que o maior problema que a gente tem, acho que o cinema nacional ele não virou, eu acho que o mais importante seria um cinema comercial. Acho que a maioria das pessoas não vê o cinema nacional como um cinema comercial. A gente não produz filmes para as pessoas assistirem. Né? Fora filme de comédia da Globo, fora... Tipo, a gente produz muito filme de drama, que geralmente envolve favela, e pessoas se dando mal, e pessoas... sofrimento, drama. Eu acho que a gente falta aventura, a gente falta outros gêneros no nosso cinema com orçamentos bem feitos, né, com bons orçamentos. Tipo, Tropa de Elite fez sucesso pegando ainda nessa coisa de favela, de violência, mas ele consegue ser um blockbuster, ser um filme de ação, ser um filme que tem um protagonista que você pode dizer ali que é um herói, pode ser um anti-herói, mas é um personagem que tá lutando por uma coisa e ele consegue, né, apesar dos problemas. Aí você tem o Tropa de Elite 2, que é a mesma coisa, é esse herói se desconstruindo e seguindo outro caminho, e de novo, conseguindo alcançar um objetivo no final. A gente tem um filme brasileiro que é bizarro que seja, pra mim, eu acho que um filme brasileiro que mais fala sobre superação, que é Dois Filhos de Francisco, por exemplo. É um filme nacional que foi bancado pelos dois, né? Pelo... Caraca, esqueci o nome. O Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano. Que fala sobre superação e vitória. Eu acho que a gente não tem muitos filmes no Brasil que sigam o caminho de superação e vitória. Aqui no Brasil vocês têm sempre que se dar mal. No filme brasileiro você sempre vai se ferrar. Se não é comédia, você tá se dando mal. A gente tá crescendo bastante o gênero de terror. A gente tá com mais pessoas produzindo terror. Tem mais blockbusters, não blockbusters, né? Mais filmes maiores de terror saindo. Mas, de novo, as pessoas acabam não indo assistir porque as salas não abrem espaço para essas pessoas assistirem, porque as salas dizem que as pessoas não vão assistir esses filmes. Então, meio que o que Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Basicamente, a gente tem um problema também com as salas de cinema. Como a gente tá agora nessa pandemia, cinema vai ser uma coisa que eu acho que vai demorar para recuperar, para reengrenar. Então a gente tem o streaming. Serviços de streaming hoje são o melhor caminho, acho que, pro cinema nacional, pros filmes nacionais e pras ideias diferentes de coisas nacionais. Né? Eu assisti essa semana, terminei semana passada de assistir Bom Dia Verônica, que é uma série da Netflix brasileira, né, de suspense, de thriller policial, muito bem feita. Olha que só. foge dos nossos padrões de traficante, de morro, de mazelas, e pega uma investigação policial e trabalha isso dentro do nosso cenário. Foge um pouco do que a gente mais tem de comum. Foge do lugar comum que a gente tem aqui no Brasil. Então, tipo, eu acho que você ter ideias que fogem do que a gente já tem milhares de outras possibilidades, ou que tragam coisas diferentes, eu acho que é o que vai fazer funcionar. E quebrar essa barreira, né, de público. O mais difícil é quebrar a barreira do público. Então, eu acho que streaming online, YouTube, você publicar material, ou filme, série, que traga esse público pra gostar de cinema nacional, eu acho que é o que vai funcionar. Sim. Falaram 2 filmes aqui perguntando a sua opinião sobre. Um é o Corra e o outro é O Rastro. Esse é produção brasileira. Eu sei. O Corra eu Conhece? adoro. Acho um filme sensacional. Sensacional. Então, o Rastro, eu gravei um filme que ainda não tá finalizado, no mesmo hospital que eles gravaram o Rastro. Olha Que é um só. hospital abandonado aqui no Rio de Janeiro, na Glória, que era a Beneficência Portuguesa. A gente gravou um filme lá, né, uma antologia de terror. Então é um hospital abandonado. Ele tinha sido adquirido pelo Grupo DOR. A gente tinha os contatos, a gente conseguiu a locação, né? Foi oferecido pra gente. A gente acabou fazendo 3 curtas lá dentro que vão se unir numa história. E é um hospital de 1800 acho que é 1840 que tava largado. Então, tipo, Caramba. foi um cenário sinistro de se gravar, foi foda pra caramba. Né? E sexta-feira, acho que é dia 31, um desses curtas a gente vai estar fazendo um lançamento dele Olha só. pequeno,
pequeno porque ele vai entrar para festivais. Então a gente não pode divulgar, assim, disponibilizar divulgar ele tudo. online, porque muito festival não aceita se tiver disponível para todo mundo. Uhum. Né? Mas a gente deve ter sexta-feira um mini lançamento desse primeiro curta. Os outros ainda estão em pós-produção, né, porque a gente teve muito problema, foi quase um ano de gravações lá dentro pra gente conseguir fazer o filme. E estamos ainda aí tentando finalizar. Mas o Rastro, eu achei o filme... Ele peca em vários momentos da sua história. Eu acho que ele não se decide o que ele quer ser. Porque o Rastro, ele... Tipo, você tem lá a história do fantasma, mas de repente não é a história do fantasma, é a história de como financiar um hospital, das crises políticas. Né? Então eu acho que o problema desse filme foi... Eu quero fazer uma crítica política a como se administra hospitais, mas olha, tem esse fantasma aqui. E esse fantasma não faz sentido, porque o fantasma dentro da história tá pedindo ajuda ou tá querendo destruir a vida do cara? Ah, sim. Fica meio sem sentido o que tá acontecendo na história. A produção é boa, mas eu acho que eles tiveram problemas com exatamente o roteiro. Roteiro, né? Que é o maior problema que a gente sempre tem. Sim. Tem que dar uma caprichada no Agora, roteiro. Vamos, aqui, a gente tá indo pro finalzinho, então eu deixei uma pergunta aqui pro final, no chat também, que é o seguinte: qual o tamanho da responsabilidade que você carrega, sabendo que você tem muitos seguidores e admiradores pelo seu trabalho? É complicado. Tipo, eu ainda fico meio tipo, surpreendido com todo o conhecimento, com tudo que as pessoas falam pra mim, por ser conhecido dessa forma. Ainda é uma coisa que, tipo, não caiu a ficha direito, apesar de todos esses anos, ainda não é uma coisa que eu encaro com uma normalidade. E eu sempre falo mais ou menos o que eu tô pensando e o que eu acho que é o correto. Eu acho que eu deixo a minha própria consciência cuidar disso, porque eu acho que é a única coisa que eu posso fazer. Eu não sou muito de postar sobre temas, tretas de internet, sobre esse tipo de coisa, mas eu posto coisas que eu acho que são importantes de serem ouvidas. Eu postei coisas falando sobre a pandemia, eu posto coisas falando sobre algumas situações que a gente vive no nosso dia a dia que eu acho que tem que ser debatidas, que tem que ser resolvidas, e eu posto falando sobre o que eu acho das coisas que eu vi. Eu acho que é uma responsabilidade grande de todo mundo que tem um público que ouve, né, que te segue, de saber aquilo que você está falando. Você pode até falar coisas absurdas, mas desde que aquela coisa absurda seja o que você quer fazer, você saiba que você está falando aquilo. Você entenda que o que você está falando, as pessoas estão ouvindo e vão agir em cima disso. A gente tem aí, hoje em dia, o que mais acontece online hoje são histórias criadas, são fake news. A gente tem um presidente que não mede palavras no que ele está falando. E não é só o nosso, né? Você tem um presidente lá nos Estados Unidos que faz a mesma coisa. Você tem pessoas dentro da mídia que dão aval a certas coisas que não deveriam receber aval, né? Que não deveriam ser ouvidas, mas a gente tem aí que cobrar essa responsabilidade dessas pessoas. Como eu falei, eu geralmente não me meto na maioria das tretas, na maioria dos problemas, na maioria das confusões. Eu só falo quando aquilo me incomoda. Quando bate diretamente com coisas que estão acontecendo comigo, e quando eu vejo que eu tenho que responder de alguma forma, aí eu vou lá e respondo. Sim. E eu falo de uma maneira mais genérica e abrangente, né? Eu falo pro mundo. Porque, exatamente, eu não sei quem é o público que vai estar ouvindo. Então eu não posso direcionar para uma específica pessoa tudo que eu vou falar. A não ser que a gente esteja conversando aqui pessoalmente, eu esteja olhando para você e você me fale o que você acha, e eu fale para você o que eu acho do que você me falou, eu não posso, tipo, ser direto com ninguém online, né? Eu posso dizer o que eu acho de como deveria ser no geral. Principalmente coisa política, religiosa, percepção de atitudes de outras pessoas. E se me perguntam diretamente, eu vou te dizer o que eu acho diretamente. É basicamente isso.
Não sei se eu respondi a pergunta ou se eu enrolei mais do que eu respondi, mas... Eu acho que, pessoalmente, uma das coisas que eu mais admiro em você, e talvez seja isso que o pessoal do chat falou ali, essa pergunta em si, seja a sua honestidade com o que você, com o seu público, com o que você gosta, sabe? Você realmente fala o que você pensa, não esconde. Se você gostou, você gostou, se não gostou, não gostou, sabe? Você tem os seus posicionamentos e você não vai passar pano, ficar em cima do muro pra isso. Então, eu acho que a personalidade do Carlos Volto é sempre o Carlos Volto, sabe? Não tem uma máscara e que você usa para agradar alguém ou não. E eu acho que talvez seja isso que as pessoas gostem bastante de você por causa disso, né? É uma coisa realmente que eu não sei nem fazer. Quem eu sou online, quem eu sou nas minhas redes sociais, é quem eu sou na minha vida particular. É quem eu sou falando sobre aqueles assuntos. Sou eu falando com os meus amigos, tipo, sobre aquilo. Né? E eu acho isso bem complicado, né? Porque hoje em dia todo mundo tem um público, né? Uhum. Seja pequeno ou grande, né? Você botar coisas online, isso pode atingir muita gente, pode ferir muita gente. E é muito complicado. E a gente já está vivendo num mundo de extremos. A gente está vivendo uma época que é muito extrema para todos os lados. Né? E é difícil você medir o que é certo e o que é errado. Tem as coisas que são realmente erradas, tem as coisas que são realmente certas. Mas tem muita coisa ali no meio que está sendo empurrado para esses extremos porque um lado não aceita, ou se tá diferente do que eu penso, não vai funcionar. Então é complexo. É bem complicado esse período. Eu espero que a gente consiga sair dele. Eu espero que a gente consiga sair dele. E vivo, é um período muito principalmente. É mais importante. Carlos, queria agradecer muito, muito a sua presença. A gente está chegando ao fim agora. O Carlos tem outra live que ele vai participar, gente. Então, se vocês falarem, pô, fica mais um pouco, não tem nem como. Ele tem outro compromisso. Eu queria agradecer muito a sua presença. Por Valeu favor, pelo convite. fale das suas redes, onde as pessoas podem te encontrar e acessar o seu trabalho. Instagram e Twitter, eu tô no @carlosvoltor. Então, fácil. E no Twitch e no YouTube, no Voltorama. Só me seguir nesses dois que eu tô lá. Quiser perguntar alguma coisa que eu não respondi aqui, pode perguntar. Manda lá que em algum momento eu respondo. Aí, show de bola, gente. Já vai lá e pergunta, então, se vocês têm alguma coisa pra perguntar. Beleza? E só para deixar claro, galera, as lives vão continuar e a seguida tem uma live que é sobre ADC, gente. É uma coisa que você gosta muito, né? Só que é ADC versus Marvel. Então é uma coisa muito louca, eu não quero nem participar disso. Eu gosto dos das duas. Eu também, eu cara. seria o cara em cima do... Nesse caso, eu tô em cima do muro. Eu também. Eu tô em cima do muro só coletando. Vem mais Marvel, vem mais DC, eu quero tudo. Isso aí. Me traz Image também, me traz Dark Horse. Eu gosto de quadrinhos, de todos. Gosto de todos os filmes. Então, tipo, é tudo bom. Eu vivi numa época que não tinha nada. Eu vou reclamar agora que eu tô tendo? Exatamente, pô. Deixa, eu não quero nem saber essa briga. Eu também tô em cima do muro. Vem os dois. Galera, muito obrigado, Carlos. Até mais, gente. Valeu.